Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre duas notícias muito importantes que nós temos aqui sobre a possível reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro, né? Como eu já falei para vocês, aqui no Brasil o que o pessoal está planejando é anistia. Vamos ver se isso segue adiante, se consegue a votação lá no Congresso agora nessa semana que vem. Parece que o Tarcísio vai estar indo para lá para tentar resolver isso e coisa e tal. Vamos ver se consegue avançar, seria ótimo. Agora, lá nos Estados Unidos vem mais coisa. A gente já falou sobre algumas coisas lá, mas parece que tem mais duas coisas muito importantes aqui que foram ditas pelo Darren Baeth, que é o secretário oficial sênior para a diplomacia pública da Secretaria de Estado americana, e outras pessoas da Secretaria de Estado americana também falando sobre esse julgamento. Mas tem uma coisa mais importante ainda, que é o show que teve hoje cedo, que o Trump fez uma entrevista hoje no jornal, hoje pela manhã. Ele falou inclusive sobre a captura do assassino do Charlie Kirk, né? Ele também falou que ele já está fazendo uma investigação sobre o George Soros, sobre potenciais violações da Lei Rico. Vamos falar sobre isso também, porque é aquilo que eu falo para vocês, essa coisa toda é a esquerda mundial tentando nos atacar. E a morte da esquerda está sendo uma morte terrível, né? Eles estão atirando para tudo quanto é lado para tentar se manter no poder. Essa notícia foi sugerida por Sherecard Black, Baba do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, né? Como é o padrão aqui dos recados americanos, o pessoal faz o recado em inglês e a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil traduz para o português. Então o recado original é do Darren Baeth, né? Que é o oficial sênior para a diplomacia pública, e está repercutido aqui pela Embaixada Brasileira, só a tradução aqui para o português, né? Ontem, 4 dos 5 ministros do STF do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura do ministro Moraes. Repara que eles fazem questão de botar o nome do Alexandre de Moraes. Um violador de direitos humanos já sancionado e que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo. Encaramos esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade. Você está dizendo que a coisa é séria, né? Esse recado está vindo também aqui pelo secretário Marco Rubio. As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. E teve também o Christopher Landau, que é aquele cara que os empresários brasileiros foram bater papo lá nos Estados Unidos e não conseguiram nada, porque eles têm que conseguir aqui no Brasil o STF dar um jeito de reconhecer o erro e voltar atrás, né? Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Ou seja, as relações entre Brasil e Estados Unidos no ponto mais sombrio. Enquanto o Brasil deixar o destino dessas relações na mão dos ministros Moraes, não vejo saída para esta crise. Então, mais uma crítica nisso daqui, uma crítica muito forte. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Eles insistem em colocar o nome do Alexandre de Moraes, ressaltar muito o nome do Alexandre de Moraes. E por que isso? Tem um motivo para isso. Eles estão deixando isso como isca. A esquerda já mordeu essa isca, né? Aqui, ó, a gente falou sobre essa matéria do New York Times, né? O Brasil deu certo onde a América falhou, né? Onde os Estados Unidos falhou, porque eles queriam condenar o Trump, né? Eles queriam fazer o Trump condenado por lá, só não conseguiram, né? Então, e qual que é a estratégia desse pessoal? É o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes cometeu um monte de irregularidade, um monte de coisa errada. É óbvio que tem coisa errada nesse processo. Qualquer estudante de primeiro período de direito percebe inúmeras nulidades nesse processo. Então, eles estão fazendo isso exatamente para jogar o bait. Deixa a esquerda se associar bastante com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está virando um herói da esquerda. Que ótimo. Eu tenho certeza que o que vem aí para cima do Alexandre de Moraes não vai ser pouca coisa, não. Eles estão usando exatamente ele como bait, como isca. E o Alexandre de Moraes está mordendo a isca, a esquerda, né? Está mordendo a isca com vontade. O Alexandre de Moraes está se sentindo o maior superstar.
eu sou o superstar da esquerda, estou salvando a esquerda mundial, mostrei o caminho para salvar a esquerda mundial. É só prender todo mundo da direita, acusa de golpe, prende, pronto, precisa ter prova, não. Olha como é que a gente fez ali, a gente fez de qualquer jeito, lá na correria, prendemos o Bolsonaro, olha que maravilha, né? E é aquilo que eu falo para vocês, ele tá com essa segurança toda porque ele tem apoio muito forte. A esquerda europeia, a esquerda americana, a esquerda brasileira, evidentemente, tá todo mundo massageando o ego do Alexandre de Moraes, lá massageando aquele coraçãozinho duro dele lá. Não, porque olha só, Xandão, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Estão felizes da vida com isso, achando que estão abafando. Não percebe o Xandão que esse pessoal já morreu. Né? É questão de tempo, a esquerda está acabada, não tem mais argumento, não consegue ganhar mais corações e mentes das pessoas, né? E aí o Trump tem a visão, que eu não discordo totalmente, que um dos fatores que leva a esquerda a ter tanta força ainda é justamente que ela tem o financiamento de várias pessoas. Não é só do Soros não, tá? O pessoal dá uma importância muito grande para o Soros, eu já falei para vocês, o Soros não é tão importante assim. Ele é uma das pessoas muito ricas, que é esquerdista e que quer ajudar esse pessoal, né? Ele não tem o que fazer com dinheiro, talvez movido por uma certa dor na consciência por ter roubado esse dinheiro da Inglaterra, ele fica dando dinheiro para esses grupos terroristas no mundo inteiro, né? Então, o Soros é só um dos problemas, não é o único, cara. Tem um monte de esquerdista que dá dinheiro para essas organizações. É pior ainda, as fundações de gente que já morreu, porque aí fica aquele pessoal que dirige as organizações, que é todo mundo de esquerda, de extrema esquerda, só ajudando por isso daí. Mas, de qualquer forma, você pegar uma pessoa, por exemplo, é sempre uma coisa boa. E eu não duvido nada que o Jorge Soros acabe rodando nessa história, exatamente pelo fato do Alex Soros, do filho dele, ter vindo aqui ao Brasil para tranquilizar a esquerda brasileira. Tá na cara que o cara veio aqui para isso, né? Ele veio aqui justamente quando Alexandre de Moraes sofreu a Lei Magnitsky, e ele veio aqui para... Naquele momento, é possível que o pessoal do STF tivesse com problemas. Bom, como é que a gente vai sair dessa? Não vai ter jeito. O cara falou, não, peraí que a gente vai dar um jeito, vamos dar um jeito, vamos sair do outro lado, que é importante, que você vai ser um exemplo para o mundo. Vai lá, Xandão, bate no bolsonarista, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Foi lá o Alex Soros cantar essa mandinga pro Xandão dançar, né? Enfim, e aí o Trump já tá vendo essa história, ele sabe que quem tá financiando essas coisas todas, entre outras pessoas, é o Jorge Soros. Mas, de novo, é só o Jorge Soros? Não, não é. Tem um monte de outras pessoas que financiam também. E é lógico, tinha a USAID o Trump já cortou. Agora ele quer cortar o Soros e mais do que isso, dar um exemplo para essa galera toda. Olha só, vocês querem ficar ajudando esses terroristas da esquerda por aí? Ok, vocês têm o direito, mas toma cuidado, né? Eu já expliquei para vocês o que é essa lei RICO, tá? A lei RICO é uma lei americana contra organizações criminosas que entre os dispositivos dela, né, o que acontece? Né, você combater uma organização criminosa é difícil, porque a organização criminosa ela tem poder, ela tem dinheiro, né, então ela tenta brigar com você de volta, né? Então isso é um desafio. E aí lá nos Estados Unidos eles aprovaram essa lei RICO que permite que no momento que você começa a investigação de uma organização criminosa, você já pode determinar a prisão das pessoas responsáveis dessa organização e o sequestro de bens, de forma que essa organização não tenha como usar o dinheiro que ela tem para tentar escapar da investigação, nem as pessoas poderosas dela, os donos dela, para tentarem sair dessa investigação, né? Veja, aqui no Brasil, isso é uma coisa comum, prisão preventiva, bloqueio de bens, isso é medida cautelar que o juiz pode determinar aqui no Brasil com muita facilidade. Em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa, isso é uma medida excepcionalíssima. Aliás, aqui no Brasil deveria ser também excepcionalíssimo, só em último caso que você manda prender a pessoa preventivamente, só em último caso que você bloqueia bens da pessoa, porque, em princípio, se você não sabe se a pessoa é culpada ou não, né, é uma injustiça. É uma dor de cabeça você ter seus bens bloqueados. Né? Você tem pessoas que dependem de você, você tem que mandar dinheiro, tem contratados, empregados, se de repente tudo é bloqueado, isso gera um problema. Né? Então, evita-se esse tipo de coisa. Deveria ser uma medida excepcionalíssima. Aqui no Brasil virou farinha. Né? O tempo todo o pessoal usa aí prisão preventiva e sequestro de bens. Lá nos Estados Unidos é raro, é só se você consegue classificar a organização como uma organização terrorista na lei RICO, e aí nesse caso você pode já mandar prender. Provavelmente o Jorge Soros seria uma prisão domiciliar, o Alex Soros também não seria, não é botar na cadeia propriamente dito, mas manda prender os dois e manda congelar os bens. Isso aí já daria uma folga para a direita no mundo. Por quê?
porque toda essa grana que a esquerda tem usado aí para fazer protesto lá nos Estados Unidos, em outros lugares da Europa e coisa e tal, já daria uma secada boa. Aqui no Brasil também, né? É verdade que aqui no Brasil muito do dinheiro veio do próprio governo Lula. O governo Lula adora esse pessoal, dá dinheiro para esse pessoal direto. Mas já vai dar uma secada, já diminui um pouco a quantidade de grana que esse pessoal recebe lá do Soros, né? Vamos ver se o Trump consegue fazer isso daí, seria uma coisa ótima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.